Olá pessoal, eu vou resolver aqui o exercício número 8 da lista de segunda ordem, tá? Para a gente resolver esse exercício, eu vou seguir os passos que eu passei para vocês na nossa aula 34, que foi a última aula teórica que a gente viu, né? Como a gente obtém a resposta completa de circuitos de segunda ordem, tá? Vocês devem estar lembrados, né, que primeiramente a gente tem que obter as condições iniciais, depois a derivada das condições iniciais, a resposta forçada, resposta natural e a resposta completa do circuito. Tá? Nessa aula aí, nos slides seguintes, está detalhado cada passo desses, o que tem que ser feito num circuito para ser resolvido. Tá certo? Então, esse exercício aqui, ele começa dizendo que o circuito está em regime permanente para t menor do que zero, né? Então, quer dizer, se vocês observarem a chave do circuito, ela está fechada na posição ali para baixo e eu não tenho nenhuma fonte ligada nos meus elementos em t menor do que zero. Então, as condições iniciais, né, que eu vou obter para t igual a zero menos, eu vou ter a tensão no capacitor, né, no tempo zero menos igual a zero, e a corrente no indutor no tempo zero menos também é igual a zero. Tá? A gente tem que estabelecer também sentidos de corrente e polaridades de tensão. Né? Então aqui, para a tensão do capacitor já está definida a polaridade da tensão. Então, a corrente no capacitor eu sei que ela tem que entrar aqui pelo terminal positivo de tensão. Né? Aqui no indutor eu tenho que definir um sentido. Tá? Eu vou definir o sentido aqui da direita para a esquerda, certo? Essa aqui é a corrente no meu indutor. Logo, a tensão no meu indutor, né, tem que ter essa polaridade aqui, porque ela tem que estar de acordo com o sentido da corrente que eu defini, certo? Então, agora para eu determinar a derivada das condições iniciais, eu vou trabalhar para o tempo t igual a zero mais, que é o instante logo após, né, em que a minha chave comutou. Então eu já tenho aquele circuito ali formado pelo resistor e pela fonte de tensão conectados no circuito. Tá? Mas as condições iniciais ainda não se modificaram, né? Porque vocês devem estar lembrados que tensão no capacitor e corrente no indutor não podem mudar instantaneamente. Então quer dizer que a tensão do capacitor em 0 mais continua sendo 0 volts e a corrente no indutor em 0 mais continua sendo 0 amperes. Tá? Então eu vou redesenhar aqui o circuito para vocês. Tá? Nesse instante, t igual a 0 mais, certo? Aqui é a minha fonte de tensão. Eu não posso mudar as polaridades de tensão e sentidos de corrente que eu defini no começo do exercício. Tá? Se eu modificar isso aí vai dar problema. Tá? Então a corrente no indutor segue entrando nesse nó, né? A tensão no indutor tem essa polaridade aqui. Bom, então agora o que a gente precisa no tempo t igual a 0 mais é definir a corrente no capacitor, né, e a tensão no indutor. Por quê? Porque eu estou interessado nas derivadas das condições iniciais. Eu sei que a derivada da condição inicial de tensão, ou seja, dVc de 0 mais dt, ela é igual ao IC de 0 mais sobre C, certo? E a derivada da corrente no indutor, dIL de 0 mais sobre dt, é igual a tensão no indutor, né, sobre L. Tá? Então, pessoal, aqui a gente tem que partir
da análise, começando pelas condições iniciais, que não mudam de 0- para 0+. Então a corrente no indutor segue sendo zero e a tensão no capacitor também segue sendo zero. Logo a corrente naquele resistor de 2 ohms aqui da esquerda do circuito, esse daqui, vai ser zero, né? Porque eu tenho uma tensão de zero aplicada sobre ela. Né? Então, se a corrente no indutor é zero e a corrente no resistor é zero, a corrente no capacitor também vai ser zero. Né? Então, eu tenho 0 volts por segundo, como a derivada da condição inicial de tensão. Tá? E agora eu preciso obter a tensão no indutor. Tá? Eu vou obter isso aí a partir da malha. Tá? Então, eu sei que menos VC de 0+, né? Olha ali a polaridade da tensão no indutor, é menos também, né? VL de 0+, tá? Menos, seria menos também 2 vezes o IL de 0+, né? Porque a corrente no indutor está da direita para a esquerda, logo a polaridade nesse resistor seria menos depois o mais, né? Mais 8 volts. Mais 8 só, vou colocar aqui. Tá? Isso aqui é igual a zero, certo? Só que eu sei que a condição inicial de tensão é zero, né? E a condição inicial de corrente no indutor também é zero, certo? Logo, meu VL de 0+, ele é igual a 8 volts. Tá? Então, aqui a derivada da condição inicial da corrente no indutor, ela vai ser 8, né, dividido por 1. É 1 Henry o valor desse indutor. Então, eu tenho 8 amperes por segundo. Certo? Bom, aqui eu já obtive então a condição inicial, né, a derivada da condição inicial. Agora eu vou obter a resposta forçada. Tá? Seria no meu t igual a infinito. Certo? Em t igual a infinito, seria para t maior do que zero, quando os meus elementos, capacitor e indutor, eles estão em regime permanente. Né? Significa que o meu capacitor é um circuito aberto e o meu indutor é um curto-circuito. Tá? Então eu vou redesenhar o circuito aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? O meu capacitor aqui, ele passa a ser um circuito aberto, né? Onde aqui estaria o meu VC de infinito. Tá? O meu indutor aqui também é um curto, né? E aqui eu tenho o meu resistor e a minha fonte de tensão. Tá? Esse resistor também tem 2 ohms, a fonte de 8 volts. E aqui estaria o meu IL de infinito. Certo? Então, facilmente aqui a gente verifica, né, que o IL de infinito ele é igual a 2 amperes. Né? E esses 2 amperes multiplicado por 2 volts vai dar a tensão no capacitor, desculpa, multiplicado por 2 ohms, né? Vai dar a tensão no capacitor que vai ser 4 volts. Tá? Então, esses aqui são os valores finais, né, de corrente no indutor e tensão no capacitor. Tá? Então, pessoal, seguindo os passos que a gente estabeleceu para resolver a resposta completa de um circuito de segunda ordem, né? Depois que a gente obtém as condições iniciais, derivada das condições iniciais, e a resposta forçada, nós temos que obter a resposta natural do circuito. Tá? A resposta natural, ela seria, por definição, não é, a resposta para t maior do que zero, quando eu desabilito todas as fontes independentes do circuito. Tá? Porque a definição de resposta natural é justamente essa. Né, que é a resposta somente às condições iniciais. Tá? Então, o circuito equivalente, para eu analisar a resposta natural, eu vou ter aqui que redesenhar o circuito. Né? Vou redesenhar ele nesse ponto aqui, tá, pessoal? E a primeira coisa que eu vou ter que verificar é se ele coincide com um circuito RLC série ou RLC paralelo. Tá?
Então aqui eu tenho o resistor de 2 ohms. Esse capacitor ele é de 1/4 de farad, né? Sempre obedecendo os mesmos sentidos de corrente, polaridades de tensão, não é? Esse indutor aqui é de 1 Henry, a tensão tem essa polaridade e aqui um resistor de 2 ohms. Tá? Se eu verificar esse circuito aqui, pessoal, ele não é nem um circuito RLC série, nem um circuito RLC paralelo. Tá? Então a gente cai lá no caso genérico, né? Onde eu tenho que obter a minha equação diferencial de segunda ordem, né? Para então poder achar as raízes da equação característica, que são o que vai me determinar a resposta natural desse circuito. Tá? Então a gente tem que equacionar aqui, procurar sempre relacionar as variáveis de interesse, que seria tensão no capacitor e corrente no indutor. Tá? Então aqui a gente usa basicamente Kirchhoff. Né? Por exemplo, se eu usar a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó, tá? Eu vou chamar isso aqui, a corrente que vem aqui nesse resistor de IR. Tá? Então eu tenho que o meu IR e o meu IC estão saindo desse nó, né? Enquanto o meu IL está entrando no nó, certo? E agora eu vou ter que representar cada uma dessas variáveis pelas minhas variáveis de interesse, ou seja, sempre em função de tensão no capacitor e corrente no indutor. Então, se vocês verificarem o IR, ele é VC sobre 2, né? Ou seja, tensão no capacitor dividido pelos 2 ohms dá essa corrente nesse resistor, tá? Mais a corrente no capacitor, né, que ele é C, né, a capacitância é 1/4, vezes a derivada da tensão no capacitor. Então a gente sempre tem que levar em consideração as relações diferenciais que eu tenho entre tensão e corrente no indutor e no capacitor, né? Ou seja, corrente no capacitor é C vezes a derivada da tensão. E a tensão no indutor é L vezes a derivada da corrente. Tá? Mas tudo tem que estar em função do IL e do VC. Então aqui eu já tenho uma equação, né, que ela só tem função de IL e de VC. Certo? Agora, para eu obter a minha segunda equação, eu vou equacionar a malha da direita desse circuito, tá? Essa malha daqui, que ela vai me relacionar as tensões no capacitor e no indutor, certo? Então, se eu equacionar, eu vou ter menos VC, menos VL, tá? Menos 2IL. Isso aqui é igual a zero, certo? Porque a minha corrente, né, lembrem, ela tá entrando naquele nó ali do meio, né? Então, aqui, agora eu vou ter que representar novamente, né, tudo em função do VC e do IL. Aqui eu tenho, no caso, o VL, né, que é a indutância, que é 1 vezes a derivada da corrente. Né? Então, eu tenho DIL sobre DT, menos 2IL. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então agora eu tenho aqui duas equações que só tem VC e IL, então eu tenho que isolar uma variável, né, e substituir na outra equação. Aqui, como eu já tenho o meu IL isolado aqui nessa equação, eu vou substituir ele na equação da direita, tá? Para achar uma equação em função somente do VC. Certo? Então eu tenho menos VC menos a derivada do IL, né? Então eu tenho que derivar aquela função ali, que fica dVc, acho que vou colocar aqui 1/2 de dVc, né? Menos 1/2 dVc dt, certo? Menos 1/4 da derivada segunda, né? Porque eu estou derivando a derivada, menos 2 vezes o IL. Né? Então, menos 2 vezes VC sobre 2, então fica menos VC, né? Menos 1/2
da derivada do VC. Tá? Isso aqui é igual a zero. Agora eu só tenho que manipular essa expressão, né, para deixar ela na forma da equação característica. Tá? Então eu tenho aqui menos 1/4 da derivada segunda do VC. Tá? Agora o que é derivada de VC, eu tenho menos 1/2, menos 1/2. Né? Então eu tenho menos dVC sobre dt. E aqui eu tenho menos VC e menos VC. Então, menos 2VC igual a zero. Tá? O nosso formato padrão da equação característica, né, eu tenho que ter 1 multiplicando a derivada segunda. Tá? Então, eu vou multiplicar toda essa equação, né, eu vou multiplicar ela por menos 4. Né, que daí eu fico aqui com a derivada segunda do VC, mais 4 vezes a derivada, mais 8 vezes a função. Certo? Então, a minha equação característica aqui seria s ao quadrado mais 4s mais 8 igual a zero. Tá? A gente viu lá na nossa aula 34, né, que num circuito genérico eu tenho s ao quadrado mais 2αs mais ômega zero ao quadrado igual a zero. Tá? Então eu tenho que 2α é igual a 4, ou seja, o meu alfa é igual a 2, tá? E o meu ômega zero ao quadrado é igual a 8, né? Ou seja, meu ômega zero é igual a raiz de 8, certo? Como o meu ômega zero é maior do que o meu alfa, vou fazer aqui na esquerda, ó, pessoal. Meu ômega zero sendo maior do que o meu alfa, eu tenho o caso subamortecido. Certo? Nesse caso subamortecido, eu tenho que a resposta natural, né, eu vou chamar aqui de VCN dt, ela vai ser igual a E na menos alfa t, né, que multiplica um B1 cosseno de ômega d vezes t, mais um B2 seno de ômega d vezes t. Certo? Aqui eu preciso ainda desse ômega d, né? Se vocês verem lá na nossa aula, né? Para o caso subamortecido, né? O meu ômega d é raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Tá? Que ela é frequência natural amortecida. Então, raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Ômega zero ao quadrado é 8, menos alfa ao quadrado, que é 4. Então, isso aqui fica a raiz de 4, que é igual a 2. Tá? Então, a minha resposta natural seria E na menos alfa t, ou seja, E na menos 2t, que multiplica B1 cosseno de 2t, mais um B2 seno de 2t. Certo? Assim eu tenho agora a minha resposta natural. Da resposta natural, então, eu vou para o meu último passo. Né? O meu último passo é obter a resposta completa, que é o meu VCDT, que é o que eu estou procurando. Né? O meu VCDT, então, ele seria a resposta natural, né? Mais a minha resposta forçada, mais o VC de infinito. Tá? Então, meu VCDT seria E na menos 2t, que multiplica B1 cosseno de 2t, mais um B2 seno de 2t, mais a resposta forçada, né, que seria 4 volts. Tá? Então, agora eu vou ter que, a partir das condições iniciais, ou seja, da condição inicial e da derivada da condição inicial,
eu vou ter que obter os valores do B1 e do B2. Tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou derivar essa função, né, para poder aplicar a derivada da condição inicial. Tá? Como eu tenho aqui um produto, né, eu tenho que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada de e na menos 2t é menos 2e na menos 2t, né, que multiplica a função aqui sem modificar nada, né? B1 cosseno de 2t mais B2 seno de 2t. Tá? A derivada do 4 ali é zero, né? Agora mais o e na menos 2t, né, que multiplica a derivada daquela função ali de seno e cosseno. Né? A derivada de cosseno de 2t é menos 2, né, porque é a derivada ali de 2t, menos, porque a derivada do cosseno é menos seno, né? Então eu tenho menos 2 B1 seno de 2t, mais 2 B2 cosseno de 2t. Tá? Agora eu tenho que aplicar as condições iniciais. Tá? Eu sei que VC de 0 vai ser igual a e na menos 2t é 1, né? Que multiplica B1 cosseno de 2t, B1 cosseno de 2t é B1, B2 seno de 2t é 0, mais 4. Então eu tenho que isso aqui é B1 mais 4. Tá? E a gente viu lá no começo, né, que a condição inicial era 0. Logo, o meu B1 é igual a menos 4. Certo? Aplicando agora aqui t igual a 0, né, na derivada do VC, eu tenho menos 2 e na menos 2t fica 1, que multiplica, isso aqui multiplica B1, né? Mais B2 seno de 2t é 0, seno de 0 é 0, mais e na menos 2t é 1, né? Menos 2b1 seno de 2t é 0, mais 2b2 vezes cosseno de 2t, que é 1. Então isso aqui fica menos 2b1 mais 2b2. Tá? E a gente viu também lá no começo, né, da resolução, que a derivada, o meu dvc de 0 dt, ela é igual a 0. Tá? Então isso aqui também é igual a 0. Certo? Então, 2b1 igual a 2b2, quer dizer que b1 é igual a b2. Né? Então o meu b2 também é menos 4. Certo? Então agora eu só substituo os valores do B1 e do B2 na resposta completa. Ou seja, o meu VCDT vai ser igual. Eu vou colocar menos 4 em evidência aqui, porque o B1 e o B2 valem menos 4. Então eu tenho menos 4 e na menos 2t, que multiplica cosseno de 2t mais o seno de 2t, mais 4. Tá, pessoal? E assim, cumprindo então os 5 passos da resolução, né, a gente consegue chegar aqui na resposta completa do circuito.